DNA, controlador da vida. Porque temos cores diferentes de pelo, cabelos e olhos. Porque existem seres tão diferentes uns dos outros. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, encontrado no núcleo de todas as células, é o responsável por essas diferenças. Ele contém informação sobre a síntese das proteínas e é transmissor da herança genética. É espantoso o contraste entre o tamanho microscópico da matéria que armazena a herança genética e a enorme importância do papel do DNA na evolução de todos os organismos em milhões de anos. O conceito de DNA é relativamente recente e os cientistas só conseguiram resolver o mistério da evolução muito lenta e progressivamente. História. Para responder à pergunta sobre como acontece a transmissão de caracteres, primeiro devemos observar as células, que são as unidades básicas das quais a vida é feita. É nessas células que se encontra a chave da herança de pais para filhos, já que quando elas se multiplicam, sempre dão origem a outras exatamente iguais a elas. O primeiro homem a examinar a maneira pela qual as características biológicas são herdadas foi um monge austríaco chamado Mendel, que usou ervilhas para suas pesquisas. Depois de muitas experiências, Mendel chegou à conclusão de que as características físicas, nesse caso específico as cores, são transmitidas separadamente, em unidades muito pequenas que chamou fatores. Depois da invenção do microscópio, tornou-se possível observar o processo celular. No início, observou-se fios emaranhados, os cromossomos, que se separam e se dividem em dois grupos. Dessa maneira, formam-se duas células, cada uma com um grupo completo de cromossomos. Cada espécie tem um número determinado de cromossomos. Os cientistas descobriram que os fatores de Mendel, na realidade, são genes que se encontram nos cromossomos. Hoje sabemos que os cromossomos são feitos de quase 2 metros de moléculas de DNA enroladas. Nesta fotografia podemos ver uma molécula de DNA aumentada 1 milhão de vezes. Agora, alguns dos cientistas que descobriram parte da estrutura do DNA nos anos 50. Estrutura e localização. Os cromossomos ficam dentro de todas as células, onde passam todas as informações necessárias para seu funcionamento. Os cromossomos são feitos de cadeias de DNA e proteínas. Por outro lado, o DNA é feito de subunidades chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um radical de fosfato, um açúcar e uma base. Existem 4 tipos de bases: citosina, timina, guanina e adenina. Os fosfatos e os açúcares completam a cadeia. Como o DNA tem uma estrutura em espiral dupla, então há 2 cadeias que são unidas pelas bases e sempre se ligam de uma maneira determinada. Ligadas assim, as 2 cadeias se enrolam em torno de si mesmas para formar uma espiral dupla ou hélice. Essas moléculas de estrutura tão complexa desempenham talvez as mais importantes das funções da atividade celular. A função do DNA.
Todos os seres vivos, do mais simples ao mais complexo, funcionam com o mesmo mecanismo básico. Os tecidos dos animais superiores, por exemplo, embora os animais sejam muito diferentes uns dos outros, são todos feitos de células. Todas as células têm cromossomos em seus núcleos, como os que podemos ver aqui e que foram tingidos de vermelho. O DNA contém também informações referentes à produção de proteínas, que são compostos orgânicos fundamentais para a vida. Para sintetizar uma proteína, a molécula de DNA sintetiza no núcleo, segundo a sua sequência de bases, a molécula de RNA. A molécula de RNA vai para o citoplasma da célula, onde a mensagem contida na sua sequência de bases é decifrada pelos ribossomos, que fabricam a proteína. Para se ter uma ideia da enorme importância das proteínas, basta dizer que para permanecerem vivos, os seres humanos precisam produzir o tempo todo milhares de reações químicas sob estrito controle. Estas reações são reguladas pela ação de proteínas chamadas enzimas. A pele, as unhas, o cabelo, a hemoglobina na corrente sanguínea, os tendões e até a estrutura orgânica dos ossos são formados por proteínas. A outra principal função do DNA é a transmissão da herança genética dos pais para os filhos, e para isso ela tem de se duplicar. Cada molécula de DNA faz uma cópia exata de si mesma, e assim o número de cromossomos encontrados no núcleo de cada célula também é dobrado. Assim que os cromossomos se duplicam, acontece a divisão celular. As novas células já têm as instruções necessárias para seu funcionamento e para transmitir as características de uma geração para a outra. Genética humana. Na reprodução humana, cada indivíduo recebe um grupo completo de 46 cromossomos, 23 do óvulo feminino e 23 do espermatozoide masculino. De todos os cromossomos que recebemos, 2 contêm informações relacionadas ao sexo do indivíduo. Esses cromossomos são XX nas mulheres e XY nos homens. Mas sabemos que as espécies estão em constante estado de evolução desde o começo dos tempos, e vale a pena nos perguntarmos como surgiram novas formas de vida. Mutação e evolução. De vez em quando, devido a alterações no seu código genético, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam características diferentes. Normalmente, o próprio organismo se encarrega de corrigir qualquer alteração genética, mas às vezes a alteração se mantém produzindo mutação. A maioria das mutações produzem anomalias que diminuem a possibilidade de sobrevivência do organismo. Mas algumas destas mutações são benéficas e estes novos seres sobrevivem e transmitem estas mudanças para seus descendentes. Este é o mecanismo de seleção natural que explica a evolução dos seres vivos. Acesso ao sumário. O DNA é uma molécula encontrada no núcleo de todas as células e é responsável pela organização celular de todos os seres vivos. Mendel foi a primeira pessoa a investigar a herança genética. Ele deduziu que as características são herdadas através de unidades físicas que ele chamou de fatores. Hoje sabemos que todas as células contêm cromossomos que são feitos de moléculas de DNA.
Os açúcares e os fosfatos formam a estrutura de cada cadeia e são unidos de uma determinada maneira através de suas bases. Estas duas cadeias se enrolam em torno de si mesmas, formando uma espiral dupla. O DNA tem um papel específico para desempenhar dentro da célula, o da síntese das proteínas. Para realizar esse papel, a molécula de DNA sintetiza uma molécula de RNA. É assim que se formam as proteínas tão essenciais aos seres humanos, já que elas são responsáveis pelo controle das muitas reações químicas que nos mantêm vivos. A molécula de RNA sai do núcleo para o citoplasma, onde ocorrerá a síntese de proteínas. A outra importante missão da DNA é manter a constância da informação genética das espécies durante milhares de anos, o que ela consegue através da própria duplicação durante a divisão celular.